No vídeo de hoje eu trago 3 maneiras diferentes de estruturar ou de pensar aí a sua carteira de investimentos se o objetivo for alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Sabendo desses 3 caminhos e sabendo qual deles você deseja seguir, com certeza a sua vida de investidor vai ficar muito mais fácil. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. Vamos hoje falar aí de carteiras de investimentos com foco em alcançar a liberdade financeira ou em alcançar aí uma aposentadoria mais tranquila, não necessariamente uma liberdade financeira completa, mas vamos falar daquelas carteiras que têm o foco no longuíssimo prazo, né, que vai demorar um tempo considerável aí para você atingir o seu objetivo. E como a gente está falando de longuíssimo prazo, abre-se um mundo enorme de possibilidades. Basicamente, todo tipo de investimento cabe. E é justamente aí que mora a confusão. A gente tem 1 milhão de tipos de investimentos. Vocês geralmente ficam muito perdidos em saber o que cabe na sua carteira e o que não cabe na sua carteira. Então, esse vídeo é um pouco para trazer clareza nessa questão e eu vou mostrar 3 caminhos que você pode seguir para alcançar esse seu objetivo da liberdade financeira. E além de mostrar esses 3 caminhos, eu também vou trazer as vantagens e as desvantagens de cada um, para que tipo de pessoa eu imagino que cada uma dessas estratégias funcione melhor e também quais tipos de investimento fazem mais sentido em cada uma das 3 estratégias. Vamos começar falando da primeira estratégia. Já adianto que essa aqui é a mais badalada, a mais conhecida, a mais falada no mundo da educação financeira. As outras duas não são tão discutidas assim. A última que eu vou trazer nesse vídeo, inclusive, foi a estratégia que eu escolhi para mim, né, no meu caminho aí de alcançar a liberdade financeira. Mas vamos começar pela primeira estratégia, que é a estratégia onde o foco é 100% em geração de renda passiva. A ideia dessa estratégia, que é a famosa viver de dividendos, né, viver de proventos, enfim, é que você tem ali, quando você alcançar o seu objetivo, dinheiro pingando na sua conta todos os meses, né, o dinheiro vai ficar ali como saldo disponível na sua corretora todos os meses, você pega esse dinheiro, resgata e vai viver a sua vida, vai complementar aí a sua renda, vai pagar as suas despesas do dia a dia na sua fase de liberdade financeira, na sua fase de aposentadoria. Então, por um tempo, você fica ali comprando, né, investindo todos os meses, comprando ativos que geram renda passiva. Esses ativos já começam a gerar essa renda de agora e você pega essa renda, junta com os seus aportes e vai comprando, né, novas cotas ou novas ações, enfim, e vai gerando o tal do efeito bola de neve. Cada vez mais a sua renda passiva vai crescendo. Importante para quem escolhe essa estratégia é entender que o foco aqui é renda. Então, a sua meta, ela tem que ser uma meta de alcançar uma renda X. E nesse modelo de investimentos, você meio que abstrai do patrimônio, do montante que você tem investido. E aí, nessa primeira estratégia, quais são os investimentos que fazem sentido para quem quer seguir nela? Mais comuns, fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos, né? Os fundos imobiliários, eles têm uma previsibilidade maior de receita, porque a gente geralmente está tratando ali de aluguéis vindos de imóveis, que é uma receita um pouco mais constante, ou de títulos de dívida que pagam juros, que também é uma medida ali mais ou menos constante. Então, nos fundos imobiliários você consegue uma previsibilidade maior e a maioria dos fundos imobiliários paga ali todos os meses, então você consegue se organizar melhor com eles. Além disso, tem também as ações pagadoras de dividendos, que não têm a mesma regularidade, tanto em frequência como em valor a ser recebido, porque no caso dos proventos das ações, né, os dividendos das ações, isso depende do lucro que aquelas empresas deram naquele ano e a gente não tem como saber quanto que a empresa vai lucrar no próximo trimestre ou no próximo ano, enfim, é muito mais variável do que nos fundos imobiliários, mas em compensação tem um potencial de alavancar essa renda mensal mais rápido do que nos fundos imobiliários. Então, tudo tem o seu contra e o seu a favor ali. E além desses 2 tipos de investimentos, né, os fundos imobiliários e as ações pagadoras de dividendos, um outro tipo de investimento que pode entrar nessa carteira são os títulos de renda fixa que pagam ali juros semestrais ou juros com alguma outra periodicidade. Isso também pode ajudar você a se organizar, né? Óbvio que assim a previsibilidade aqui é 100%, né? Quando você contrata ali um título de renda fixa, você sabe exatamente quanto que você vai ganhar, então não tem surpresas nem muito para cima nem muito para baixo. Tem gente que não gosta muito de trabalhar com títulos de renda fixa nessa estratégia, mas é uma possibilidade. Então, o foco aqui é renda e basicamente esses 3 tipos de investimentos são os que compõem essa carteira: ações pagadoras de dividendos, fundos imobiliários e títulos de renda fixa com pagamento de juros periódicos, não aqueles que só pagam tudo lá no vencimento. E aí, para quem que essa estratégia funciona, né? Eu anotei algumas coisas aqui, claro que eu não vou conseguir englobar todos os cenários, mas foram alguns que eu pensei. Essa estratégia, ela vai funcionar para quem realmente vai precisar de uma renda mensal na fase de aposentadoria. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que ela é funcionária CLT
e ela tem um salário muito alto, um salário de, sei lá, 20 mil reais, 25 mil reais. Quando ela se aposentar, ela vai se aposentar ali pelo INSS, e o teto do INSS hoje está em torno de 7 mil. Então ela tem um gap ali de 13 mil reais que ela vai precisar cobrir de alguma maneira, né? Se ela ganhava 20 mil, vai passar a ganhar 7, de onde vão vir esses 13 que ela usava para viver a vida ali do dia a dia. Então é uma possibilidade para pessoas que têm esse cenário. Um outro público que também pode se encaixar muito bem nesse caminho, né, de focar 100% em renda passiva, são as pessoas que realmente querem se aposentar antes do prazo normal ali de aposentadoria, né, que aqui no Brasil gira em torno dos 65 anos. Então, se você tem planos de se aposentar aos 40, aos 50, aos 60, com certeza essa estratégia aqui vai fazer sentido para você. Talvez não só ela, como eu vou falar mais na frente, mas é uma estratégia que funciona bem para esse público que quer parar de trabalhar mais cedo. Mas além dessas questões econômicas, digamos assim, quando você vai para essa estratégia, você tem que entender que você precisa ter um perfil de lidar muito bem com oscilações de patrimônio. Como eu disse, o foco aqui é renda, então você tem que entender que o seu patrimônio vai oscilar sim, porque a maior parte dessa carteira com certeza vai estar em ativos de renda variável. Então você tem que se sentir confortável de talvez um dia abrir lá o seu aplicativo e ver que você tem 30% a menos de patrimônio do que o que você tinha 6 meses atrás, por exemplo. Então essa estratégia também funciona para esse tipo de pessoa que lida muito bem com isso, que não vai surtar caso algo do tipo aconteça. E por último, uma frase que eu ouvi de um cliente meu que segue essa estratégia que eu adorei, foi que ele falou que renda passiva de passiva não tem nada. E é verdade. Quem escolhe essa estratégia de focar 100% ali, mais em ativos, né, de renda variável, tem que saber que vai precisar acompanhar, vai precisar estudar, vai precisar entender o que está acontecendo no mercado, não só na fase de acumulação, como também na fase de usufruto. Então, quem opta por essa estratégia tem que ser uma pessoa que realmente gosta de se manter informado ali no mercado financeiro, que gosta de ler os relatórios dos fundos imobiliários, que gosta de acompanhar o andamento das empresas nas quais investe. Não dá para deixar de mão, não dá para investir ali de acordo com o feeling, com a sorte, não dá, porque afinal 100% do seu dinheiro vai estar nessa estratégia. Isso é uma coisa muito importante. Geração de renda passiva dá trabalho, mesmo depois que você já alcançou a sua liberdade financeira. Bom, além disso, eu trouxe também algumas vantagens dessa estratégia, né, com foco 100% de renda passiva. Eu consegui pensar em duas aqui, talvez tenham outras, tá? E se vocês souberem pensar em outras vantagens ou desvantagens, deixem aqui nos comentários também. Mas a primeira que eu pensei é a questão da praticidade, né? O dinheiro ali, a sua renda mensal cai sozinha todos os meses ali na sua conta, você só vai lá e resgata. E também a possibilidade de alavancar, fazer isso andar um pouco mais rápido se você realmente investir ali em ações que realmente tenham uma subida de lucros muito boa ao longo dos anos, ou em fundos imobiliários que sejam muito bons ali na questão de ganho de capital, né? De comprar imóveis muito baratos e depois talvez vender esses imóveis mais caros, e isso dá um bônus ali na geração de renda passiva sua de todos os meses. Então essas são duas vantagens dessa estratégia, mas tem também desvantagens e alguns riscos que eu quero trazer aqui. Uma grande desvantagem que eu vejo nesse modelo, nessa estratégia de se focar 100% em renda passiva, é se você precisar de um dinheiro grande por algum motivo, seja por um imprevisto ou alguma mudança na sua vida. Aqui nesse modelo você fica bem mais limitado, porque você fez os seus cálculos ali considerando que você queria alcançar uma renda X, mas você não tem muita margem de se desfazer desses ativos para fazer dinheiro caso você precise levantar uma grana alta. Claro que o ideal é que você tenha uma reserva de emergência, né, junto com essa estratégia, mas talvez a sua reserva de emergência também não dê conta do recado do dinheiro que você vai precisar. Então, só para ilustrar um exemplo aqui, imagina que no meio do caminho lá na sua aposentadoria você resolveu trocar de imóvel, você resolveu comprar um imóvel maior. E aí você tem que ver de onde que você vai tirar esse dinheiro, né? Se a sua carteira está 100% focada em renda, essa é uma manobra muito mais difícil de ser feita. Então é um modelo que limita bastante nessa questão dos imprevistos e de você precisar de grandes quantias de dinheiro por uma mudança até boa na vida. A segunda desvantagem desse modelo que eu vejo é que você vai ter que continuar reinvestindo parte dos proventos que você recebe meio que pro resto da sua vida mesmo, para garantir que a inflação não vai acabar com a sua estratégia no meio do caminho. Ou seja, como o meu cliente disse lá, né, que a renda passiva não tem nada, é verdade. Você vai ter que se manter investindo meio que para sempre, o que significa que você vai ter que acompanhar os seus ativos para sempre, estar de olho na sua carteira para sempre. E isso é uma desvantagem para pessoas que às vezes queiram ter uma vida um pouco mais light aí nessa fase de usufruto. É uma preocupação que você sempre vai ter que ter se você
optar por essa estratégia de 100% em renda passiva. Uma outra coisa também que é importante que você tenha em vista nessa estratégia, como você está focando ali geralmente, né, em ações e fundos imobiliários, é que o seu planejamento sucessório fica meio de lado. Então, as opções que você tem para trabalhar ali a parte de investimentos, para ajudar no seu planejamento sucessório, ela é muito restrita, não vai resolver, e você vai ter que recorrer a outros instrumentos para cuidar dessa parte de planejamento sucessório. A maioria dos casos, um seguro de vida resolve aí uma boa parte dos problemas. Então, só esses investimentos que geram renda passiva, eles podem sim se tornar um grande problema caso você não faça esse trabalho aí de planejamento sucessório bem feito. E um risco também que existe dessa estratégia, que é importante a gente pensar, é que tanto as ações, né, que pagam dividendos, quanto os fundos imobiliários, hoje, esses proventos, eles são isentos de imposto de renda. Mas, a qualquer momento, isso pode mudar. E se isso mudar na época em que você estiver na fase de usufruto, pode ser um grande problema, porque imagina você começa a taxar ali em, por exemplo, 15%, você vai ter um impacto de 15% a menos na renda que você recebe. Então, ou você vai ter que reorganizar toda a sua vida ali, ou você vai ter que pensar em outro jeito de contornar essa situação. Esse é um risco que está sempre presente, ainda não se materializou, mas eu não duvido muito que vai se materializar em breve. Então, é uma coisa que você também precisa ficar atento ou atenta se for seguir essa estratégia de 100% de foco em renda passiva. Bom, dito isso, vamos para a nossa segunda estratégia, mas antes da gente entrar nela, eu quero que você se inscreva nesse canal e também ative o sininho das notificações se você ainda não fez isso, porque fazendo isso a gente fica cada vez mais próximo e eu gosto muito de ver que vocês voltam aqui de vez em quando nos comentários, é muito legal ver isso. Então se inscreve, ativa o sininho para receber aí as notificações de vídeos novos e assim a gente vai ficando cada vez mais próximo. Vamos para a nossa segunda estratégia. Lá na primeira, o foco era 100% em geração de renda passiva. Nessa aqui, o foco é 100% em acumulação de patrimônio, que é uma linha de pensamento um pouco diferente. Muita gente, inclusive, acha que só tem como atingir a liberdade financeira no primeiro modelo lá da primeira estratégia de geração de renda passiva, e isso definitivamente não é uma verdade. Aqui nessa estratégia, o foco é no montante que você quer acumular, no montante de dinheiro que você quer ter, que você quer ver lá no saldo da sua corretora de investimentos, e você poder fazer resgates esporádicos ou mensais, enfim, do jeito que você definir aí na sua estratégia, para isso virar renda para você. Então, a renda ela não vai cair ali sozinha todos os meses, você que vai resgatar, mas você tem um pouco mais de liberdade de resgatar um pouco menos ou um pouco mais quando você precisar e somente quando você precisar. Não necessariamente o dinheiro fica caindo ali na sua conta todos os meses. O dinheiro ele vai sendo reinvestindo automaticamente nos seus investimentos. E aí, quais investimentos que podem compor essa carteira se você optar por essa estratégia de acumular patrimônio? Basicamente tudo, né? Aqui você tem uma vantagem que você consegue diversificar mais os seus investimentos. Você não fica tão preso ali em 2 ou 3 classes de ativos. Então você pode ter títulos de renda fixa e aqui geralmente você vai priorizar aqueles que não pagam juros periódicos, aqueles que realmente têm o foco em acumulação. Além disso, você pode investir também em fundos multimercados, fundos de ações e ações, mas aqui no caso das ações, não necessariamente você vai só investir em ações que pagam dividendos. Você até pode, né? Mas você pode também optar, por exemplo, por small caps, por ações com foco em crescimento, enfim, dá para dar uma diversificada maior. Dá também para investir em ETFs, dá para investir em previdência privada, criptoativos, fundos alternativos como private equity, venture capital, ativos internacionais com foco em acumulação e não com foco em distribuição de dividendos, como alguns ETFs que são de origem irlandesa, eles têm essa característica, né, de ter um padrão mais de acumulação do que de distribuição. Então é uma carteira que meio que cabe muito mais coisas quando o foco é acumular patrimônio. E para quem eu acho que essa estratégia funciona bem? Ela vai funcionar muito bem para quem não necessariamente vai precisar tirar dinheiro todos os meses. Então, por exemplo, uma pessoa que na fase de aposentadoria recebe um valor muito próximo daquilo que ela recebia quando estava na ativa. Um exemplo são os militares, né? Eles têm essa característica de se aposentar recebendo mais ou menos o que eles recebiam ali na fase ativa. Então, não vai ter um grande impacto assim em termos de renda. Eles não necessariamente vão precisar ter renda mensal ali todos os meses. Essa estratégia aqui com foco em acumulação de patrimônio faz muito mais sentido nesses cenários. Ou também pessoas que, por exemplo, são empresários, têm empresas e vão se manter à frente dessas empresas meio que pro resto da vida. Essas empresas geram renda para essas pessoas e elas não precisam de mais renda todos os meses. O foco é realmente acumular riqueza na forma de patrimônio. Ou também para pessoas que não se imaginam parando de trabalhar cedo. Tem algumas profissões, principalmente os
autônomos, né? Tem muitas profissões em que as pessoas realmente não conseguem se imaginar parando de trabalhar, gostam muito do que fazem, se sentiriam meio que inúteis, então essas pessoas vão continuar gerando renda, não necessariamente elas vão ter uma queda ali de receita, né, que vai precisar ser complementada. Então esse tipo de estratégia funciona muito bem para essas pessoas, por exemplo, os médicos, advogados, até a galera aqui do mercado financeiro também, tem muito essa característica de meio que trabalhar ali até onde a vida permitir, até onde a saúde permitir. Então essa estratégia funciona muito bem para esses três cenários aqui. Além disso, essa estratégia também funciona para pessoas que precisam de um resgate mais constante, mas não conseguem tolerar a oscilação da renda variável, né, dos fundos imobiliários, das ações pagadoras de dividendos. Então tem pessoas que realmente são mais conservadoras, elas não conseguem lidar com isso, mas elas querem ter ali um resgatezinho para complementar a renda todos os meses ou de vez em quando, enfim. Então nessa estratégia você consegue dosar muito mais o risco da sua carteira, a volatilidade, né, essa oscilação de patrimônio para essas pessoas que são mais conservadoras. É uma estratégia também que funciona muito bem. E além disso, essa estratégia vai funcionar muito melhor para pessoas que definitivamente não têm paciência e não têm tempo de ficar acompanhando o mercado financeiro, de ficar lendo relatório, de ficar lendo balanço de empresas, porque nesse modelo você tem muito mais opções onde você consegue meio que delegar, você contar ali com gestão profissional ou com ativos que não necessariamente precisam de um acompanhamento próximo, como os ETFs, por exemplo. Então aqui, para essas pessoas que gostam de praticidade nesse sentido de não ter que ficar olhando toda hora o que está acontecendo nos investimentos, essa estratégia com foco 100% em patrimônio também funciona muito bem. Então algumas vantagens dessa estratégia, né, eu já falei algumas aqui. A primeira é que você consegue equilibrar mais o risco da sua carteira, você consegue deixar uma carteira mais estável, uma carteira com poucos sobes e desces ou com sobes e desces de uma intensidade muito menor do que lá na carteira com foco 100% em renda passiva. Você economiza muito tempo porque você, né, vai para esses investimentos que são mais práticos, não precisam de um acompanhamento ali tão de perto. Você também tem uma margem maior em relação àquela questão dos imprevistos, né? Porque como pode ser que você seja uma pessoa que não precisa de renda mensal, não depende daquele dinheiro para gerar renda para você, caso você tenha que fazer um resgate mais alto, você tem aquele montante ali que não vai comprometer a sua qualidade de vida, as suas finanças aí, o seu orçamento do dia a dia. E por último, dá para usar aqui também a previdência privada como um instrumento de planejamento sucessório para facilitar nessa questão, que lá na estratégia de renda passiva ela fica um pouco mais prejudicada. Então nessa carteira aqui, a previdência privada com esse foco de planejamento sucessório, ela funciona muito bem também. E as desvantagens, né, porque tem também desvantagens dessa estratégia 100% patrimônio, é que quando você vai resgatar o dinheiro que você vai precisar escolher de onde que você vai tirar. Dá para fazer um desenho dessa carteira de uma forma que isso fique um pouco mais prática, mas você precisa saber fazer isso, então não vai ser automático igual lá na renda passiva, né, que todo mês o dinheiro pinga na sua conta. Quando você tiver que fazer um resgate, você que vai ter que ir lá e ver de onde que você vai tirar, de onde faz mais sentido tirar. Tem uma outra questão também, que na renda passiva hoje a gente ainda não tem, pode ser que tenha, mas é que aqui toda vez que você resgatar, provavelmente você vai ter que pagar imposto de renda, então acaba que o imposto vai comer um pouquinho ali do seu resgate, né, porque a maioria desses investimentos que eu trouxe aqui tem sim imposto de renda. E uma outra coisa que pode acontecer é que se você dimensionar mal o montante que você precisa, pode acontecer do dinheiro acabar antes do tempo. Então esse é um risco grande dessa estratégia. Aqui, se realmente você quiser seguir por ela, é bom que você trabalhe com uma boa folga acima daquilo que você imagina que vai ser necessário para você na sua fase de liberdade financeira ou de aposentadoria, enfim. E agora vamos para a terceira estratégia, que inclusive é a estratégia que eu uso aqui para os meus investimentos, né, para os investimentos da minha família, que nada mais é do que um mix das outras duas. Então, na minha estratégia de investimentos, eu tenho foco em acumulação de patrimônio e também em geração de renda passiva. Ou seja, uma parte da minha carteira de investimentos, né, da nossa carteira de investimentos aqui, tem como foco chegar a um montante X e uma outra parte da nossa carteira tem como foco chegar a uma renda mensal X. Então, eu tenho duas metas para acompanhar e meio que duas carteiras que andam ali separadamente, tá tudo junto, né? Mas assim, na minha cabeça, elas funcionam de forma separada. Então, essa carteira, o que ela traz de legal, né? É que você tem ali a previsibilidade de renda, tem a praticidade da renda passiva, mas você tem também a segurança de ter um patrimônio por trás que pode te segurar muito bem caso essa estratégia da renda passiva não ande bem por um tempo ou aconteça um imprevisto muito grande, você precisa levantar um dinheiro alto, você tem essa outra parte aqui focada em acumulação que resolve esse tipo de questão. Bom, e quais investimentos que com
compõem essa carteira de foco em patrimônio e renda, tudo. Qualquer tipo de investimento cabe aqui dentro dessa carteira, então para quem gosta de diversificação ampla, que é o meu caso inclusive, esse tipo de estratégia é ideal, porque você pode ter os investimentos que geram renda passiva e você também pode ter os investimentos que focam em acumulação de patrimônio ao longo do tempo. Aqui realmente todo tipo de investimento vale. E é importante que você tenha, como eu falei lá atrás, essa clareza de que parte da sua carteira é para renda passiva e que parte da sua carteira é para acumulação. Então, por exemplo, quando você compra uma ação, você tem que entender se aquela ação ela faz parte da sua estratégia de acumulação ou se ela faz parte da sua estratégia de renda passiva. Até para você entender qual vai ser o momento de sair dela em algum momento, se for o caso, né? Se ela era uma ação ali da parte da estratégia de renda passiva, você vai ter motivos A, B e C para sair dela em algum momento. Se ela é uma ação que faz parte da estratégia de acumulação, os motivos são outros para você se desfazer dessa ação e talvez trocá-la por outra em algum momento. Então, isso é importante que fique bem claro, que você consiga definir. Esse investimento faz parte da carteira de acumulação. Esse investimento faz parte da carteira de renda. Bom, e para quem que essa estratégia funciona, né? Essa estratégia mista ali onde você tem acumulação e renda passiva. Eu vou dizer para quem ela não funciona, porque eu acho que ela funciona para quase todo mundo. Ela não vai funcionar para quem realmente não faz a menor questão de ter renda passiva na carteira. Ou seja, para pessoas lá que eu comentei na parte de foco 100% em patrimônio, aquelas pessoas que, enfim, são empresários, já tem uma renda ali que é mais do que suficiente e essa renda tende a permanecer ao longo dos anos até a pessoa, né, chegar no fim da vida dela. Para essas pessoas, talvez essa estratégia aqui não faça sentido realmente, mas para todas as outras eu acho que ela cabe. E quais são as vantagens dessa estratégia, né, mista ali que combina a acumulação de patrimônio e renda passiva? É que você tem, como eu falei, né, a praticidade da renda passiva de um lado, então você tem o dinheiro ali pingando todos os meses, mas tem a segurança da acumulação de patrimônio do outro lado para cobrir problemas ali que possam acontecer ao longo do caminho. Então ela meio que tem a vantagem das duas estratégias ali, não vou ficar muito me repetindo nisso. E qual é a grande desvantagem dessa estratégia onde você tem as duas metas? É que você vai demorar muito mais tempo para alcançá-la. É uma estratégia que vai demandar mais esforço, porque afinal você está querendo atingir dois objetivos, né? Então a pessoa, se ela focar só na estratégia de renda passiva ou só na estratégia de 100% ali foco em patrimônio, provavelmente, né, com quase toda certeza, ela vai alcançar o objetivo muito mais rápido. Aqui vai ser um processo mais demorado, mas que traz mais essa segurança de que tudo vai dar certo. Então, se você é uma pessoa que talvez esteja com muita pressa aí de alcançar o seu objetivo de liberdade financeira, essa estratégia provavelmente não vai ser a ideal para você. Essa estratégia aqui é o plano A, tem o plano B, então é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, porque eu gosto de me sentir muito segura nas minhas decisões, mesmo que isso demore mais tempo. A grande desvantagem dessa estratégia é que realmente vai demorar mais tempo e você também vai ter um pouco mais de trabalho do que a estratégia focada 100% em patrimônio, que lembra, tem uma parte da sua carteira que vai ser focada ali em renda passiva, então você vai ter que ter um certo nível de acompanhamento nesses investimentos mais de renda variável, né, em que você faz a escolha dos ativos ali. Só que, como você tem a segurança da parte da acumulação de patrimônio, dá para fazer uma análise um pouco mais superficial, digamos assim. Você não precisa acompanhar tanto ali no detalhe como na estratégia de 100% foco em renda passiva. Então aqui você vai precisar acompanhar também, mas não precisa ser ali naquela trabalheira tão grande que a estratégia de foco 100% em renda passiva dá. E nesse vídeo aqui do lado eu te mostro como que eu estou levando essa terceira estratégia, né, esse mix das outras duas, para o meu objetivo de viver de renda. E nesse outro vídeo aqui do lado é aquele vídeo de fundos imobiliários em que eu mostro que você realmente precisa reinvestir uma parte dos proventos para não ser pego pela inflação. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo desse canal.